partida. Boa noite a todos. Acho que foi uma partida emocionante, né? Até o final, as duas equipes buscando gol, o Botafogo teve chance de fazer o terceiro, nós tivemos a chance de fazer o terceiro. Até o último lance, um placar aberto, acho que foi digno numa final de Campeonato Carioca, de um primeiro jogo. Bom, Zé, parabéns pela vitória, mais uma vez no último minuto, né? Tem se especializado nisso o Vasco. Claro que o treinador quer que as coisas aconteçam tudo, né, naturalmente. Mas, por um outro lado, isso também fortalece o espírito assim, aguerrido, o espírito de tentar até o último minuto, que às vezes se não vai tanto naquela organização que você pretende, vai naquela vontade que os jogadores têm demonstrado, mesmo que tecnicamente às vezes não estejam, né, naquela forma ideal? Eu vou pedir licença. Eu acho que esse grupo não precisa de um resultado desse para sair fortalecido. Esse é um grupo forte internamente, a gente trabalha muito e isso aí é uma característica do nosso grupo. Hoje, diferente um pouco do jogo contra o Fluminense, até pela característica do jogo do Fluminense, eu acho que a gente, no segundo tempo, esteve organizado e buscou o gol numa jogada de bola parada, mas durante o segundo tempo, sim, a gente se manteve organizado. Então, só vou pedir licença e discordar um pouquinho de você em relação a isso. Acho que hoje a gente se manteve organizado, era uma oportunidade. Fatalmente, quem fizesse ali o terceiro gol a partir dos 20, 25 minutos, onde o desgaste ficou latente para as duas equipes, teria a grande chance de sair com a vitória. E a gente acabou sendo premiado com aquele gol no final ali. Mas é uma competição que se caracterizou por ter jogos emocionantes até o final, não só com a gente. A gente apenas jogou o primeiro tempo dessa grande final. Esperamos no domingo que vem que a gente possa fazer um bom jogo. A equipe do Botafogo é uma equipe forte, que ataca bastante. Nós já fizemos 2 partidas antes dessa, resultados praticamente iguais. Então a gente tem que estar preparado para todas as situações. O que eu espero realmente é que a nossa torcida compareça no Maracanã para que empurre a nossa equipe, já que a gente precisa bastante do apoio dela. Zé, esse número de gols que o Vasco vem levando, apesar das vitórias que vem conseguindo e alcançando os objetivos que tem pela frente, chega a preocupar ou, independentemente da postura do time naquilo que vem acontecendo na parte defensiva, você não chega a tratar essa questão como um ponto falho ou algo que precisa ser atacado urgentemente? Não tenho a menor dúvida que tratamos desse ponto, cobramos muito. Infelizmente, aconteceu novamente. A chateação foi no primeiro tempo, que os 2 gols de Botafogo, a gente estava com a bola no pé, uma na saída de bola e outra numa transição, depois de perder um contra-ataque. E isso realmente deixa a gente chateado. Mas o futebol, a gente tem que entender que, às vezes, para chegar no caminho, para chegar num destino, a gente tem que passar por algumas situações. Eu acho que a gente está no caminho certo, fica muito mais fácil, através dos resultados positivos, você corrigir, né, onde estamos errando. A gente sabe onde está errando, temos trabalhado bastante. Infelizmente, para esse jogo, a gente tinha menos de 72 horas do jogo, muito desgastante contra o Fluminense, não só fisicamente, mas como emocionalmente. Então, é um calendário que é muito apertado. A gente tem aí na sequência um jogo de Libertadores que é fundamental para a gente, depois já o segundo jogo da final. Então, é um desgaste muito grande, onde a gente precisa tentar não só trabalhar, mas também como recuperar os atletas. Então, o Cruzeiro perdeu lá para o Atlético 3-1, né, e o Vasco ganhou de virada 3-2. Até onde é importante para o Vasco esse resultado daqui, e é complicado o resultado do Cruzeiro de lá, visando quarta-feira, Zé, se é que a gente pode misturar as competições. Situações totalmente distintas. O Cruzeiro tem uma grande equipe, um excelente treinador, um dos plantéis mais qualificados do futebol brasileiro. A gente sabe que jogar no Mineirão é extremamente difícil. A gente vai, com muita humildade, tentar jogar de igual para a equipe com o Cruzeiro, sabendo que é uma competição que a gente precisa se recuperar depois da estreia dentro de casa, onde fomos derrotados. E mesmo sabendo da grande potência que é o Cruzeiro, o Vasco também vai com a sua força, com a sua camisa e com os milhões de torcedores que tem espalhado pelo Brasil para tentar fazer um jogo bom lá na quarta-feira no Mineirão.
O Iago Pikachu, ele se destacou lá no Paysandu, fazendo muitos gols. Ele demorou a agir dessa forma no Vasco. A partir desse ano ele começou a fazer bastante gol. Como é que foi esse trabalho com ele, assim? Você conversou com ele, deixou ele mais à vontade para o jeito dele de jogar? Quando terminou o ano, a gente contava com 3 jogadores para a posição, né? O Madison, o Gilberto e o Iago. Dos 3 jogadores, 2 pertenciam ao Vasco, o Gilberto acabou no empréstimo da Fiorentina, acabamos não renovando em virtude dessa questão financeira. Ficou difícil para o Vasco a condição que se encontrava, fazer o investimento que a gente pediu, mas infelizmente aconteceu. Não esperávamos perder o Madison, que seria o nosso jogador ali que começaria o ano na posição, e o Pikachu iria seguir jogando na linha da frente, né? Mas, em virtude da saída do Madison também, a gente teve que dar um passo atrás, recuar o Iago, fez aquilo ali também com muita competência, e a partir do momento que o Rafael Galhardo começou a entrar em forma, já que foi um atleta que jogou muito pouco no passado, veio de uma cirurgia de joelho complicada, a gente, e pela necessidade da saída do Rildo, né, e também do problema físico que o Paulinho passou nos últimos dias, a gente se viu na necessidade de colocar o Iago ali para que a gente pudesse ter um jogo um pouco mais ofensivo, mais agressivo no ataque. Ele tem essas características, é um jogador extremamente útil, um jogador moderno, que sabe se movimentar em campo, tem um bom poder de conclusão, então eu fico feliz pelo atleta, que é um menino muito trabalhador, muito leal naquilo que faz, naquilo que a gente projeta para ele fazer, e a gente fica feliz que ele tenha conseguindo, dentro dos nossos resultados, também se destacar individualmente. Boa noite, Zé Ricardo. Primeiramente, parabéns pela vitória. O Vasco vem de um jogo pesado contra o Fluminense, mais um jogo pesado hoje, e antes do segundo jogo da final, tem o Cruzeiro no meio de semana. Você vai ter pouco tempo, de fato, para trabalhar essa equipe. O que mais te preocupa no momento, a parte física ou a parte técnica do seu time? Sempre de uma forma geral, mas especificamente nessa fase desses 4 jogos tão difíceis, a parte física. Mas a parte física no que diz respeito à recuperação dos atletas. Estamos tomando todas as providências, nosso departamento médico de fisiologia. Já começamos a recuperação imediatamente após o jogo, e a gente conta muito com a consciência dos atletas, que é um grupo que a gente não precisa falar 2 vezes sobre a necessidade deles se recuperarem, se preservarem nesses momentos, e a gente vai tentar recuperar todo mundo para colocarmos em campo na quarta-feira. A problemática do futebol brasileiro, né? Muitos jogos em sequência, jogos decisivos, a gente que começou uma pré-Libertadores já começou com esse espírito e essa tensão desde a primeira partida, então acredito que a gente tem que ter a sensibilidade para a gente ministrar as cargas de treinamento e também procurar utilizar o nosso elenco de uma maneira equilibrada para que ninguém saia prejudicado. Zé, aqui embaixo, tudo bem? Gostaria que você fizesse uma avaliação de 2 jogadores em especial, do Paulão e do De Sábado, por favor. É difícil, eu não gosto de fazer muitas avaliações individuais num jogo coletivo. A gente trata os nossos problemas sempre de forma interna, e isso é praticamente uma norma nossa que foi acontecendo naturalmente. É um grupo que tem muito profissionalismo nesses pontos, né? Eu acho que são 2 jogadores experientes, tanto o Paulo quanto o Leandro são super úteis para a gente. Lógico que a gente às vezes comete um ato em campo, ou eu no banco também tomo uma decisão errada, mas o mais importante é a intencionalidade. Então, a gente entende que os atletas também passam por momentos de instabilidade, mas o nosso papel é tentar manter eles sempre de astral alto, de concentração alta, para que a gente possa ter eles na sua plenitude. A gente sabia que o Botafogo tem sempre um início muito forte de jogo, não é só com a gente, sempre começa pressionando muito o adversário, a gente alertou, mostrou os vídeos, acabou acontecendo ali um lance logo no início do jogo, que é sempre difícil numa final a gente sair perdendo, mas acho que o mais importante foi o poder de equilíbrio e de reação da nossa equipe. Mas, como eu falei,
apenas o primeiro tempo da final, sabe que não vai adiantar de nada, só quem estiver comemorando o título no domingo que vem, ao final do jogo, é que realmente vai estar podendo falar alguma coisa. Ninguém vai lembrar do primeiro jogo, caso a gente não consiga levantar a taça no domingo que vem. Boa noite, Zé Ricardo. O Vasco tem demonstrado características de sair jogando, raramente dá um chutão para frente, dá um lançamento longo. Após o equívoco do Paulão, a linha de defesa, os jogadores pareceram já buscar mais esse lançamento longo. O que precisa ser feito para minimizar esses erros, sem precisar abdicar dessa forma que o Vasco vem jogando? Sem dúvida, isso é uma cobrança, porque não pode ser um erro que tire a nossa confiança e a nossa maneira de jogar. O Vasco tem que ser conhecido pela sua maneira de jogo, tem que ser reconhecido pelo seu estilo e modelo de jogo. Então, isso sim é uma cobrança que a gente tem internamente, para a gente poder manter as nossas características, porque a gente sabe que se a gente tiver a bola, a gente tem a possibilidade de estar mais próximo do gol do adversário. E como a partida se caminhou para um desgaste físico muito grande, estava muito quente no início da partida, a gente teve, como eu falei, um jogo muito desgastante na quinta-feira, às vezes o atleta acaba usando isso como recurso para não se expor tanto. Então, acho que foi isso que aconteceu, mas a gente vai em busca de melhorar esse aspecto também. Zé, boa noite, parabéns, né, primeiramente pela vitória, belíssima vitória. O Vasco tem acostumado ganhar, resolver, né, o placar no finalzinho dos jogos, não somente na competição no Carioca, como outras competições também. Queria saber de você, Zé, qual a importância do lado positivo de o Vasco guerrear e brigar até o final e fazer o gol no finalzinho, né, para resolver a partida, e pelo lado negativo também, né, de esperar tanto tempo para poder chegar e concluir a partida e sair vitorioso nas partidas. Eu acho que cada jogo tem a sua história, né? Como eu falei com o seu colega no início aqui da coletiva, o Vasco é uma equipe forte mentalmente por característica do nosso grupo, né? É uma equipe que não desiste, é uma equipe que aprendeu, se superou nos momentos difíceis, e isso deu para a nossa equipe uma capacidade de superar nossos limites. E dessa forma, devagarzinho, trabalhando quieto, para a gente poder continuar a nossa trajetória aí na temporada, que se desenha muito mais difícil, né? Então, cada jogo que a gente passa, a gente enaltece essa característica da equipe, mas lógico que a gente não gostaria de que os jogos fossem terminados sempre assim, porque é um desgaste muito grande, tanto dos atletas como nós também, a torcida, todos nós emocionalmente acabamos ficando muito desgastados. O bom é do futebol, porque para quem está torcendo ali, quem está vendo a partida, está sempre acreditando. A nossa equipe tem o nosso torcedor do lado, a gente espera lotar o Maracanã no domingo que vem, trazer ele realmente para o nosso lado e empurrar a nossa equipe, porque vai ser importantíssimo para a gente. Boa noite, professor. O Paulinho tem tido um crescimento muito importante dentro do grupo. Ele entrou no jogo contra o Fluminense, mudou a história do jogo. Hoje, eu vou perceber que até no terceiro gol e em vários momentos do jogo, o equilíbrio que ele vai dando dentro de campo é a velocidade que ele impõe. Hoje, pelo que vem jogando o Paulinho, já dá para vislumbrar o Paulinho não só como protagonista do time do Vasco, mas também no cenário brasileiro e mundial? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Paulinho é um jogador de altíssimo nível. Dos jogadores mais novos, eu acho que ele, junto com o Vinícius Júnior, é um dos jogadores que mais vão aparecer no cenário nacional, já estão aparecendo, e no cenário mundial, não tenho dúvida nenhuma que esse menino vai ser um protagonista importante para o futebol brasileiro. Digo isso porque esse tempo que estou convivendo com ele, percebo toda a sua maturidade, toda o seu equilíbrio dentro das pessoas que o cercam, e todo o foco dele, difícil de encontrar num garoto de 17 anos. Então, eu não tenho dúvida de afirmar que, correndo normalmente, né, se não tiver nenhum problema, porque o futebol a gente está sujeito a ter problemas físicos, né, alguma contusão, que Deus livre ele dessa situação, ele vai ser um jogador brilhante no futebol brasileiro e mundial. Zé, boa noite. Aqui. Gostaria que você fizesse uma análise do Wagner, que hoje fez 2 funções, deu assistência e foi substituído. Quarta-feira vai reencontrar o Cruzeiro, né? Um jogo lá no Mineirão. Queria que você falasse da importância dele, uma análise tática dele. O Wagner é um jogador super experiente, né? Tem nos ajudado bastante, jogando ao lado do campo. Com a chegada do Giovani Augusto, o Giovani não estando ainda nas suas condições físicas ideais, ele continuou ajudando a gente por ali. Como o Giovani sentiu um incômodozinho, a gente não quis forçar com o Giovani.
Ele foi ao centro do campo, onde ele se sente melhor. E, logicamente, que toda a sua experiência contribui em jogos decisivos como foi o de hoje. Sobre o encontro contra o Cruzeiro, eu acho que ele tem um ótimo relacionamento com o clube. Acho que vai ser legal vê-lo jogando contra o Cruzeiro. Tomara que ele possa repetir o bom jogo que fez hoje na quarta-feira também. Pois é, sobre o Paulinho ainda, ele já tem condições assim de jogar 90 minutos, porque ele ficou debilitado, né? E fisicamente não estava tão legal. E em condições normais, ele é teu titular? Aliás, ele é um dos nossos jogadores titulares, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem assim, um elenco que a gente pode tranquilamente fazer algumas trocas sem temer que caia tanto o rendimento. E o Paulinho vinha jogando, teve esse probleminha. Hoje eu esperava contar com ele 45 minutos, mas o sinal foi muito positivo no treino de ontem, que ele não sentiu nada. Hoje o departamento médico passou também que ele estava muito bem. Ele fez fisioterapia ontem à tarde, ontem à noite, hoje de manhã ele estava muito bem. E a gente acabou assumindo um pouquinho até o risco para a gente poder ter o nosso escape ali, o jogador com todo o potencial que ele tem. Em condições normais, nós temos vários titulares na equipe, ele é um deles. Obrigado. Não sei te dizer ainda, vai ser avaliado, tá? Boa Páscoa aí para todos. Valeu.